Graças a paz, meus irmãos, esperando aí o pessoal chegar, fazer mais uma live aqui na nossa página, hoje falando sobre a responsabilidade social da igreja, tema relevante, e vamos falar um pouco disso aí com o pastor Erivaldo Alves, o nosso convidado aí. Então deixa o pessoal chegar aí que a gente manda o convite aí pro pastor e inicia a nossa live. Deixa eu colocar o tema aqui, fixar. Pronto. Entrando aí o pessoal, mandando aí para iniciar a nossa live aí. Deixa o pessoal aí chegando. Graças a Deus, meus irmãos. Estamos aí aguardando chegar o pessoal aí para a gente iniciar a nossa live. Hoje a gente vai falar sobre a responsabilidade social da igreja. O convidado de hoje é o pastor Erivaldo Alves, pastor da Igreja Batista em Cabo de Santo Agostinho. É o meu pastor, é o pastor da minha igreja inclusive. Então aí é uma oportunidade para ouvir um pouco aí do pastor Erivaldo. Acreditamos que ele tem bastante relevância no tema e vai trazer aí alguma coisa para a gente. Meu irmão Técio aí, minha irmã Lili, pessoal que está chegando aí, graças a paz, Deus abençoe. Quem puder aí, pessoal, e compartilhando aí o link, é, mandando um aviãozinho aí pro pessoal, vai ajudar bastante aí. Deixa eu compartilhar aqui, pessoal. Pessoal, vamos começar aí. Estou só esperando aí o pastor Evaldo entrar aí para a gente começar a nossa live aí. Se puder aí enviar pro pessoal, vai ajudar aí também. Meu irmão Técio aí, ó, a gente fez uma live sobre hinos e adoração. Faz até um tempinho a gente ficou de fazer outra e não fez ainda, né, Técio? Vamos marcar, né? Olha ele aqui, pastor Evaldo.
Graça e paz, pastor. Graça e paz, Gustavo. Tudo na bênção? Na bênção, graças a Deus. Graças a Deus. Como é que foi o dia? Tranquilo? Tranquilo, corre para lá, corre para cá, nesse agir social e agir em nome de Deus. Nós estamos chegando em casa, acho que há 30 minutos atrás, e estamos aí na luta, né, e à disposição. Tá na correria, né? É isso. Aí tá certo. Vida de pastor. É. Nada a reclamar, só agradecer. Graças a Deus. Iniciando a live aí, pastor. Como eu falei ao senhor, vez por outra aí eu faço uma live aqui na página. É uma página de teologia, mas devocional também. A gente trata vários assuntos. Já Certo. tratou de louvor, já tratou de teologia também. E esse assunto é bastante relevante, né, pastor? Eu coloquei até o tema aí embaixo. A igreja e sua responsabilidade social. Certo. É um tema bastante relevante para o momento que a gente vive hoje, não é? Isso. Achei interessante aí chamar o senhor para participar conosco. Para os irmãos que estão chegando aí, tem bastante conhecido aí dos irmãos, conhecidos meus aí da igreja e alguns irmãos aí que a gente fez amizade aqui pelo Instagram, gente espalhada aí do Brasil todo. Aqui é o pastor Erivaldo, pastor da Igreja Batista na Coab, no Cabo, em Pernambuco. Inclusive o meu pastor lá da igreja. Então, ele vai falar conosco aí a respeito desse tema e nos ajudar aí a entender um pouco mais sobre isso. Pois não, dispõe aí. Pronto, pastor. Como eu disse ao senhor, esse tema sobre a responsabilidade social da igreja é um tema interessante para o momento atual que a gente vive, inclusive de pandemia, não é? Esse isolamento causou muitos problemas sociais. A gente teve bastante problema com moradores de rua, em vários âmbitos da sociedade. E o interessante seria a função da igreja nisso tudo, pastor. Diante disso, eu trouxe algumas perguntas e queria ouvir um pouco do senhor, da experiência do senhor, sobre a função da igreja diante desse contexto social. Além da pregação do evangelho, a igreja, na opinião do senhor, ela tem alguma responsabilidade social? Essa responsabilidade, ela existe, pastor? Boa noite, dizer da satisfação de poder participar nesse momento e conversar com você e com aqueles que estão interessados no tema e poder, de pronto, recitar uma das passagens bíblicas que retratam bem a forma como Jesus lidou com os gritos da sociedade e como ele interagiu com a mesma. O capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus, os versos 35 a 38, trazem o registro que Jesus percorria as cidades, as aldeias, os vilarejos, pregando, ensinando e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E ele, vendo as multidões, diz o texto, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. A exemplo de Jesus, a igreja nesses dias precisa estar envolvida não apenas com a responsabilidade do homem no que tange aos seus interesses do alto, os interesses espirituais, como nós costumamos dizer, mas também os interesses pessoais, os interesses sociais. O texto diz que para que Jesus pudesse interagir com a sociedade,
ele fez o que nós chamamos de pesquisa de campo. Ele foi ao campo, ele observou a carência do povo. E o que costumamos dizer, ele trabalhou na tríplice missão dele: pregar, ensinar e curar. A igreja, ela está inserida em uma sociedade onde os gritos pela ação integral do homem são realmente ensurdecedores. Os gritos são muitos. As famílias estão interessadas e pedindo que, em nome de Deus, se faça alguma coisa concreta. Costumo dizer, Gustavo, que a sociedade está já farta de tanto ouvir do Evangelho. Ela precisa ver o Evangelho funcionando na prática. E percebo com muita naturalidade que esses dias que nós estamos vivendo, com essa pandemia do Covid-19, é um convite para a igreja olhar a sociedade, cada pessoa inteira. Não dá para departamentalizar o homem. Nós temos que olhar para o homem no seu intelecto, no seu social, no seu emotivo, nos seus interesses de um modo geral. Então a igreja é um lugar onde ela se encontrar, é um lugar de socorro a quem, na verdade, precisa. Logo, não dá para negligenciar as necessidades, os gritos de uma sociedade que muitas vezes chora por não ter o que há de mais elementar, o pão de cada dia. Então, não resta dúvida que o tema que você provoca é de extrema relevância e que a igreja não pode passar de largo, como no registro do texto do bom samaritano, onde o levita e o sacerdote passaram de largo, passaram a distância, frente a uma necessidade de socorrer quem mais precisava, que era um homem que estava caído à beira do caminho. A igreja não pode estar cantando, orando, pregando, ignorando que no seu entorno há pessoas que estão gritando com fome, que há pessoas que estão, por falta de um objetivo na vida, pessoas estão caminhando pelo caminho do desespero, das drogas ilícitas, dos vícios, da violência, da sexualidade precoce ou até desvirtuada. De modo que estamos aqui para cooperar com esse tema e aguardamos, aliás, esperamos que seja de fato interessante para aqueles que estão diante dessa sua proposta interessante, provocativa, mas muito necessária, da ação da igreja nesse campo social. Entendi. É verdade, pastor. Então, no caso, pastor, às vezes tem uma falsa assim, compreensão, não é? Qual seria a função da igreja no mundo, né? Às vezes a gente tem aquele entendimento de que a gente só deve pregar, só deve orar, deve fazer aquela parte religiosa toda, mas às vezes não é isso, pastor? Às vezes o pessoal esquece da real missão da igreja, né?
Então, eu queria perguntar ao senhor, pastor, de que forma a igreja pode contribuir para a transformação da comunidade? A gente sabe que o poder público ele tem falhado. Eu, como funcionário público, e trabalho inclusive na segurança pública, observo que a gente falha, a gente tem falhado nas questões sociais em geral, inclusive na segurança pública. A gente, quando eu falo, é o Estado. Inclusive, o Estado não tem conseguido resolver essa questão, por mais empenho que tenha sido colocado, mas não tem conseguido. Então, de que forma a igreja pode contribuir para essa transformação da comunidade, pastor? Veja bem, à medida em que o homem encontra-se com o verdadeiro Deus, que o transforma, à medida que o homem encontra-se consigo mesmo, sabendo o papel para o qual ele foi posto aqui, ele percebe que o seu agir faz diferença. Eu costumo dizer que os que trabalham com segurança pública, os que trabalham com saúde, os que trabalham com educação, os que trabalham com gerenciamento de pessoas, enfim, os que estão em qualquer que seja a posição, são instrumentos para transformação. Para tanto, é preciso que a pessoa tenha consciência do seu papel. A igreja, por exemplo, ela tem como papel preponderante a transformação da sociedade como um todo e, de modo muito específico, a transformação do ser humano, da pessoa. Então, de nada adianta juntar um grupo de pessoas e cantar, e cantar, e cantar, e pregar, e pregar, e pregar, e orar, se esse grupo de pessoas não interage com a sociedade, fica alheia ou alienada ao que está acontecendo no seu entorno. Não dá para ser indiferente à violência que assola nossa sociedade. E como nós podemos combater a violência? Só com a ostensividade, só com o policial na rua? Muitas vezes as pessoas reclamam, dizem assim, olha aqui em minha rua faz tempo que eu não vejo a polícia passar. Imagina se a polícia tivesse um efetivo para estar presente em cada rua. Então, qual é o papel do cidadão, da família, da igreja, no que tange a segurança pública? Começa dentro de casa, começa na sociedade civil organizada. Então, quando a gente reclama, por exemplo, da má qualidade da educação, da má qualidade da saúde ou da segurança pública, como ressaltamos, nós estamos trazendo para nós também essa competência. Então, a igreja, eu defino-a como um grande centro social urbano, como um grande centro de atendimento às pessoas. Eu pastorei uma igreja onde essa igreja tem uma visão de ser uma igreja acolhedora. E para você acolher, você não pode acolher apenas aos simpatizantes ou aqueles que fazem adesão a você ou ao seu grupo. Você tem que acolher até aqueles que são hostis, até aqueles que são considerados como o resíduo da sociedade. Então a igreja, frente ao desafio que tem de interagir com a sociedade, ela cria mecanismos, junto naturalmente aos entes da própria sociedade, a sociedade civil organizada, ao Estado, a empresa pública, enfim, a todos os entes que estão ali presentes, ela dialoga e pode oferecer as condições necessárias para a melhoria da sociedade. Por exemplo, a Igreja Batista na Vila Coabe, ela, desde mais de 15 anos, que organizou a CARES, ou a Chares, que é a Graça de Deus, uma organização não governamental, uma ONG,
onde oferece diversos serviços, onde presta, na verdade, uma atenção especial àqueles que estão mais vulneráveis na sociedade. Você tem conhecimento de que elas têm um projeto chamado Mãos que Acolhem, que vai às ruas para acolher os mendigos, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. A igreja vai lá em um conjunto habitacional chamado Novo Tempo 4, levando esperança, levando educação, levando esporte àquelas crianças ali do conjunto Novo Tempo 4 em Garapu. A igreja, em convênio com o Instituto Coca-Cola, com o coletivo Coca-Cola, ele desenvolve um projeto de capacitação para os jovens. A igreja oferece um sopão solidário àquelas pessoas ou aquelas famílias que muitas vezes se encontram em situação vulnerável, de falta de alimento e tudo mais. A igreja oferece esse sopão diariamente. E para que isso seja possível, a igreja estabelece convênios, os mais diversos, com o Rotary Club, com a Prefeitura Municipal do Cabo, e recebe uma atenção também da Visão Mundial, do Porto Social, do Banco do Nordeste, tem recebido ajuda também do Arco Mix, através de cestas básicas, para, nesse momento de pandemia, dar àquelas famílias que estão desempregadas e que não foram contempladas com esse auxílio do governo que está aí de 600 e parece que já vai diminuir, que vai ser suprimido, de modo, meu nobre Gustavo, que nós somos desafiados a pensar o homem frente a uma teologia integralista. Todo o corpo, toda a alma, toda a força e todo o coração. O homem tem que ser visto nesse conjunto quádruplo, de modo integral. É a chamada teologia integral. E nós não podemos admitir uma ação da igreja apenas no campo das ideias, como desenvolveu Platão e outros que advogam que a igreja é apenas para cuidar da alma. Outros que cantam assim: aqui na terra eu não tenho nada, mas lá no céu tem um palácio para mim. Nós não podemos apenas cantar isso quando o próprio Jesus ensinou-nos a orar dizendo assim: o pão nosso de cada dia. Então, o que há de mais primário, de mais necessário, a igreja não pode ignorar, que é a alimentação, a moradia, o vestuário, a atenção básica às pessoas. Entendi, verdade. Inclusive, pastor, o senhor falava aí, eu lembrava que um dos temas mais fortes no período do profetismo, dos profetas, era essa questão social. Era isso? A justiça social, o cuidado com os pobres, os necessitados, o cumprimento da lei. Eu lembro que quando eu estudava eu vi isso. E diante disso, pastor, a gente também tem aquela tendência de achar que, como o senhor falou, né, o papel da igreja não seria esse. O que o senhor acha? O senhor acha que a igreja ela tem falhado nessa... A igreja, quando eu falo, é no sentido geral, no Brasil e no mundo. O senhor acha que ela tem falhado um pouco nessa questão? Ou a gente está caminhando bem, precisava fazer alguns ajustes? Qual a opinião do senhor a respeito disso, pastor? Veja bem, a igreja ela não recebe subsídio, não recebe ajuda dos governos, nem no nível federal, muito menos estadual e nem municipal. A igreja ela age na sociedade através dos
cooperadores voluntários que dão seus dízimos e ofertas para a ação social, para a ação missional da igreja. O prefeito da cidade do Cabo de Santo Agostinho, ele tem dito, com todas as letras, que quem mais faz na cidade pelo social são as igrejas, mesmo não tendo os recursos que as chamadas organizações governamentais têm. Então nós fazemos a nossa parte. Nós não podemos perder de vista que o nosso papel não é apenas de ser um lugar para cuidar das necessidades materiais das pessoas. O nosso papel é também esse, mas nós não podemos perder de vista que o nosso papel ele está diretamente ligado a cuidar das necessidades espirituais das pessoas. Agora, não podemos cuidar das necessidades espirituais das pessoas ignorando as suas necessidades materiais. Então eu percebo que a igreja ela tem se esforçado nesse sentido. E a gente não precisa levantar nenhuma bandeira de um evangelho social, de um evangelho, de uma teologia de cuidado apenas com o material, a teologia da libertação ou coisa assim. A gente só precisa cuidar do evangelho como Jesus cuidou. Como eu citei no começo, Jesus ele fazia pesquisa de campo. Ele saía de casa em casa, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Então, o corpo de líderes da igreja local precisa conhecer a sua membresia e atender de modo integral, de modo holístico, cada membro. Eu digo sempre que é vergonhoso uma igreja ter alguém que não tem alimentação, não tem as refeições diárias, e ela se dá para cantar e para pregar. A igreja precisa, como o apóstolo Paulo recomendando aos Efésios, ele diz, a liderança precisa conhecer o estado das suas ovelhas, dos seus membros. Então, de um modo geral, eu percebo que a igreja brasileira ela tem atinado para esse particular. Às vezes, aqui e ali, há quem negligencie, mas o desafio que as igrejas têm pela frente é cuidar das pessoas como um todo. Por isso que nós estamos aqui na Vila Coab do Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco, cuidando das pessoas como um todo, preocupados não apenas que os membros da igreja cantem bem, que os membros da igreja preguem bem, orem bem, mas que eles sejam instrumentos de Deus para a libertação de outras pessoas. A palavra do Senhor tem dito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, livres de qualquer amarra, livres de qualquer dependência, livres de qualquer estilo de vida que não seja aquele proposto pelo próprio Jesus, que diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a proposta que a igreja brasileira tem, e que a igreja local tem, é de cuidar da sociedade, de ter um olhar diante da sociedade, um olhar geral, e não acharmos que podemos estabelecer uma subcultura, ficarmos distantes, como se estivesse no alto de uma montanha, vendo cá embaixo na planície uma podridão. Não, é preciso estar perto. Jesus estava no cenário onde as coisas estavam acontecendo. Então a igreja precisa estar nesse mesmo cenário. Quando Jesus multiplicou os pães, lá no capítulo 6 do Evangelho de João, com paralelo nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas,
Ele estava junto com o povo, ele estava interagindo com o povo e estava sentindo a dor do povo. No texto que citei, do capítulo 9 de Mateus, ele diz o texto lá que ele se compadeceu. Não dá para termos uma igreja indiferente aos clamores da sua população, aos clamores daqueles que estão ao seu redor. Nós precisamos, na verdade, como Jesus mesmo colocou em sua palavra, sermos sal e sermos luz. E no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no verso 16, Jesus nos desafiou: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então nós somos, você como profissional da segurança pública, você é luz. Você tem que brilhar de tal forma, revestido de autoridade que o Estado lhe dá, de poder coibir a violência, mas também ser misericordioso em situações específicas. O juiz, quando recebe alguém que cometeu um delito, ele não é frio no sentido de ignorar o histórico de vida daquela pessoa. E normalmente, antes de mandar ser recolhido em um presídio, em uma casa onde será feita um apanhado, ele, antes, porém, ele reflete sobre o todo daquela pessoa. Então nós precisamos cada vez mais sermos sensíveis a uma sociedade que, na expressão paulina, está clamando por ver e sentir a manifestação dos filhos de Deus. Certo. No caso, pastor, isso que o senhor falou agora no final, do nosso serviço, né, como cristãos, onde quer que estejamos, é um reflexo um resgate do sacerdócio universal de cada crente, né? Da nossa Correto. responsabilidade em servir a Deus aonde a gente estiver, inclusive no trabalho, né? No meu caso, como profissional do Estado, da segurança, outra pessoa que trabalhe com saúde, alguém que trabalhe com educação, e assim é a nossa forma de implantar os conceitos do reino de Deus no mundo e tentar melhorar ele, não é isso, pastor? Correto. Esse é um dos princípios resgatados pela Reforma Protestante do século XVI, é o sacerdócio de cada crente. Então eu tenho a minha missão como uma missão sacerdotal na área da minha atuação específica. Então, o professor, o gari, o técnico em informática, o técnico em novas tecnologias, enfim, todas as profissões estão a serviço e são braços de Deus e da igreja para abençoar as pessoas, para agir em nome de Deus. A gente não pode, na verdade, criar expectativa com uma igreja que se fecha em si mesma nas quatro paredes. Então, a igreja é como se fosse um lugar para se carregar as baterias. É um lugar onde se promove a adoração, a gratidão e o louvor a Deus, mas o grande campo de ação é quando se sai das quatro paredes. É o que você ressaltou, que nós somos sacerdócio santo, nós somos uma geração eleita para fazer aquilo que o Senhor nos orientou na sua palavra. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então, pregar o evangelho não é o que muita gente pensa, dar um discurso, chegar na fila de um terminal de ônibus ou de uma fila de banco e estar proferindo palavras de ordem. Pregar o evangelho é traduzir essas boas novas em práticas restauradoras de uma sociedade que espera a ação da igreja. Isso. Muito bom, pastor. Eu lembro que
eu tive muita dificuldade em colocar esse conceito em prática. Eu fiquei pensando, como é que eu posso servir a Deus com o meu trabalho? Não é muito fácil, não. É mais fácil achar que eu não estou servindo, é, as pessoas acharem, né? Depois eu comecei a pensar tal e consegui chegar a esse pensamento que eu realmente posso, que todo mundo pode exercer isso daí, não é, pastor? Ah, É, claro. no caso, pastor, sobre isso que a gente fala sobre a responsabilidade social nossa, de cada cristão, da igreja, pode ser definido como um reflexo do amor de Deus pela humanidade através de nós, não é isso, pastor? Claro, claro. O Evangelho, ele é tido como as boas novas de salvação em Jesus Cristo, que é traduzido em amor. E o amor que traduz esse Evangelho é o ágape, é o ágape, é o amor sacrificial. Não é fácil ser distinto, não é fácil brilhar em meio às trevas. Não é fácil você ser diferente em meio ao desafio que você tem de exercitar o seu ofício. Não é fácil você ser um político diferenciado. Não é fácil você ser um professor diferenciado, comprometido com os valores do reino. De modo geral, não é fácil, porque a sociedade ela está corrompida. A sociedade ela tem como parâmetro valores distorcidos do Evangelho. Ainda no último domingo, pregava que a gente não pode aguardar que a sociedade venha a nos ovacionar, venha nos aplaudir, porque ela está corrompida. A igreja, ela é o braço de Deus para levantar aqueles que estão caídos. Então nós precisamos cada vez mais desenvolver atividades que reflitam a mão de Deus na sociedade, que reflitam o resgate de Deus da sociedade. Nós choramos quando, por exemplo, hoje a imprensa trouxe que a prefeitura do Recife superfaturou a compra de máscara, não recebeu tudo, coisa assim. Nós choramos quando em nossa cidade há escândalos de rachadinhas, que vereadores estão presos e que nós vemos irmãos nossos pleiteando uma vaga na Câmara Municipal. E é interessante se esse irmão ele tem vocação e se ele tem, na verdade, compromisso ético com os valores do reino, vamos apoiá-los. Agora, é preciso poder estar perto para não deixá-los sozinhos, de modo que todos nós estamos sujeitos ao mesmo erro que qualquer um comete. Agora, nós estamos e precisamos agir com a nossa consciência cristã, em nome de Deus, repito, em uma sociedade que cada vez mais clama por uma ação ética, por uma ação restauradora minha e de qualquer pessoa que fala em nome de Deus. Amém. No caso, pastor, uma igreja que quiser iniciar, talvez uma igreja que ainda não tenha entrado ainda nessa questão de trabalho social e quiser iniciar esse trabalho, quais seriam as recomendações para ela iniciar um trabalho social? Acho que a recomendação básica, Gustavo, é a igreja saber que não vai lidar apenas com questões de ordem transcendental, que não vai lidar apenas com misticismo, vai lidar com o homem como um todo. Então a recomendação é: conheça melhor as pessoas, conheça o homem, saiba dos gritos dele, conheça um pouco do que o próprio Cristo diz na sua palavra, conheça o que é que significa adorar a Deus com todo o coração,
com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Agora, na verdade, há também na sua pergunta uma advertência, porque há muita gente que está fazendo da igreja um negócio, acha que a igreja é um lugar de fazer negócio, de se dar bem. As pessoas estão abrindo estabelecimentos, alugando prédios e achando que vão se dar bem em simplesmente se reunirem para, não sei, cantar e fazer não sei o que lá mais. E é preciso saber qual é a missão que a igreja tem pela frente. É preciso ler os evangelhos e não se deixar enveredar por caminho de alienação. O que é alienação? Alienação é estar alheio. Então há muitos que ou que enveredam no caminho de abrir um novo trabalho e até de se rebelar contra a liderança para viver um evangelho que não é o evangelho que Jesus ensinou. O evangelho que Jesus ensinou é de, na verdade, cuidar de quem mais precisa. Eu diria, me referindo ao tema que eu gosto de desenvolver, o evangelho é para cuidar dos imprestáveis. Não é querer se dar bem. Infelizmente, amigo, nós vivemos em uma sociedade em quando aqueles que se dizem muitas vezes igreja e que querem abrir igrejas e trabalho, querem se dar bem. E nós lamentamos muito porque muitas vezes nós vemos com muita frequência lugares antes dedicados à igreja e que hoje são estabelecimentos comerciais. Lamentamos quando vemos que alguém saiu de uma igreja histórica, tradicional, se envolveu com um projeto que eles chamam de libertação, de um novo evangelho, e que não dá certo e que fecha as portas e volta a estaca zero. Então, eu acredito que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país já tem templos demais. Precisam, sim, de pessoas que vivam o evangelho e que possam, de fato, desenvolver uma postura onde veja o homem no seu todo. O homem que entra em crises, o homem que tem dúvidas, o homem que muitas vezes tem as suas paranoias, e a igreja precisa trabalhar todo esse conjunto de gritos e de necessidades humanas e não apenas trilhar o caminho do misticismo, o caminho, muitas vezes, da alienação. Gosto de citar o grande teólogo, cientista social e filósofo e também psicanalista de saudosa memória, Rubem Alves, quando ele dizia em um dos seus livros da Esperança que o evangelho ele pode, como de fato é a proposta dele, libertar o homem. Mas um falso evangelho escraviza. O evangelho liberta o homem, mas o falso evangelho escraviza, sacrifica o homem. O verdadeiro evangelho levanta o homem e o evangelho falso, ele derruba o homem, faz o homem rastejar. De modo que somos desafiados, quando você pergunta, o que é que se orienta àqueles que querem começar um novo trabalho? Deve se orientar a conhecer o homem e a ter uma proposta que veja o homem como um conjunto e não apenas o homem isolado, só apenas o homem religioso. No caso, pastor, hoje antes de fazer a live, eu conversava com o Janaí, assistente social da igreja,
e, e eu fiquei surpreso com a quantidade de trabalho social que a gente tem, trabalhos sociais que nós temos. Eu conheço alguns, né, CARES, é, alguns outros trabalhos, mas eu vi que tem uma quantidade que é, achei muito grande para o tamanho da nossa igreja, né, que é uma igreja de médio para grande porte, mas mesmo assim o trabalho eu achei muito grande mesmo, e até comentei com ela, que eu fiquei admirado. Comentei em casa também, e eu gostaria de perguntar aí, pastor, aproveitar para o senhor falar um pouco dos trabalhos que a gente tem na igreja da gente, trabalho social. O senhor citou alguns aí, mas se o senhor puder falar um pouco mais sobre cada um deles. Veja bem, nossa igreja, ela, à semelhança de tantas outras, de dezenas de igrejas aqui em nosso município, é uma igreja que se presta a servir a comunidade. Em nossa visão está posta de ser uma igreja acolhedora, onde os cultos sejam participativos e criativos. E na nossa missão, nós invocamos que precisamos adorar ao único Deus verdadeiro e prestar serviço à comunidade. Então, nós somos um grupo que nos reunimos para desenvolver projetos e ideias de como melhorar a nossa sociedade, sabendo que nós não somos os únicos, que há muitos entes, que há muitas outras organizações sociais que estão fazendo aí. Quando a gente sai para a rua para dar alimentação aos moradores de rua, não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque nós entendemos que não dá para estar de barriga cheia e ver um semelhante nosso com fome. Quando nós nos deslocamos lá para o conjunto Novo Tempo 4 para ensinar futebol, para dar reforço escolar, para levar esperança, é porque nós queremos fazer um trabalho preventivo com aquelas crianças para que mais tarde elas não venham engrossar a fila daqueles que vivem, de uma certa forma, agredindo a sociedade. Quando nós mantemos o convênio com o coletivo e nós profissionalizamos os jovens através da CARES, que é a nossa ONG, nós estamos dizendo que estamos dando a nossa parcela de contribuição no que tange a capacitação profissional de nossos jovens. Quando nós oferecemos uma sopa solidária às famílias de nossa comunidade que precisam, nós estamos dizendo que é preciso sentar com eles e dialogar com eles e alimentá-los naquele momento e poder interagir com eles, algumas soluções para que eles não fiquem dependentes daquela sopinha. Agora, nesse momento de extrema necessidade, com essa pandemia aí do coronavírus, nós recebemos através do Banco do Nordeste, através da Coca-Cola e de outros órgãos do Porto Social, cestas básicas para atender as comunidades em nosso entorno. Nós estamos dizendo o seguinte: nós estamos dialogando com quem pode juntar-se a nós para atender uma demanda emergencial agora de cestas básicas. Nós conversávamos, você dizia que conversou com Janaí, e Janaí nos deu um relatório recente que já são quase 13 mil famílias atendidas nesse ano com as ações da Igreja Batista da Coab através da CARES. Então, isso nos leva ao entendimento de que vale a pena ser uma igreja que, caso venha deixar de existir, fará falta à comunidade. Tem igrejas que estão na comunidade
Até os seus cultos são de portas fechadas, os seus muros altos, e nós louvamos a Deus, porque a Igreja Batista da Coab nem muro tem, não tem muro, ou não tem muros. Nós somos uma igreja sem muros, sem fronteira, e estamos ali para servir a comunidade. Acho que, se respondi, nós estamos a serviço de Deus para atender a quem mais precisa. Tem um trabalho também missionário, né, pastor, nos interiores, no sertão, que a igreja ela também abençoa essas igrejas aí no interior, não é? Correto, né? Porque a nossa sede aqui na Cidade do Cabo é apenas um lugar onde serve de apoio para os trabalhos no interior. Nós temos extensão em Catende, em Jaqueiras, em Canhotinho, em Camela, lá no Alto Sertão do Pajeú, em Jericó, que é um distrito da cidade de Triunfo, lá em Manari, no extremo agreste, uma cidade muito carente, necessitada. Temos trabalho, por exemplo, lá no Borel, no Rio de Janeiro, com o nosso missionário Clebson, e temos trabalho também com surdos em uma outra comunidade no Rio de Janeiro, de modo que a gente percebe que se pudermos, como Isaías vai nos dizer em sua profecia, alargar a tenda e poder puxar as cordas para mais longe, nós não podemos ficar restritos apenas aqui à Vila da Coab. Nós somos uma igreja missionária, somos uma igreja que olhamos para além das quatro paredes. Agora mesmo estamos numa campanha de missões estaduais, em podermos não apenas arrecadar fundos, mas também orarmos e estarmos despertando vocação para o trabalho em nosso estado, compreende? Então nós precisamos cada vez mais desenvolver essa missão de expandir para além das quatro paredes. Jaqueline colocou aqui, pastor Rafael, no Rio de Janeiro. Exatamente, pastor Rafael, ele é o primeiro pastor no Brasil a trabalhar com o pessoal que é surdo. E foi, na verdade, uma extensão nossa, porque ele foi ordenado aqui em nossa igreja, compreende? Então nós estamos felizes pelo trabalho que ele desenvolve lá, uma igreja para surdos ali no Rio de Janeiro, em convênio com a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Entendi. Pastor, o tempo da gente está terminando. O senhor falava aí, o senhor falou até um pensamento que eu deixei aqui no final para comentar com o senhor. O pensamento era esse: se uma igreja for tirada do seu bairro e deixar de existir, será que a comunidade irá sentir falta dela? Eu tinha deixado esse pensamento para o final, mas o senhor já falou sobre ele. Deixa eu dizer o seguinte, na verdade eu dizia que estamos cheios de templos, cheios de casas de oração, e muitas vezes as atividades nessas casas de oração, nesses templos, são realizados, esses trabalhos, de portas fechadas. Ninguém nem sabe o que está acontecendo lá dentro. E muito menos o que iria acontecer fora. Entendeu? Então, uma igreja que está aberta à comunidade, não apenas para pregar para ela, dizer o que é que a sociedade deve fazer, mas ouvir a sociedade e estar interagindo com ela. Se essa igreja deixar de existir, ela vai fazer falta. Vai fazer falta. Eu tenho observado, na verdade, aqui em nosso bairro, que muitas igrejas abriram e fecharam.
e não fizeram falta. Não fizeram falta. Mas as verdadeiras igrejas do Senhor, cristãs, que estão agindo de forma a influenciar a sociedade, a comunidade, essas certamente não fecharão, e se fechassem ou transferissem para outra localidade, iriam, na verdade, fazer muita falta. Amém. Pronto. Completando a nossa live aí, pastor, deixa o pensamento de René Padilha. Ele dizia que o reino de Deus começa aqui na terra. E por isso a gente tem essa missão de espalhar ele aqui entre os nossos irmãos. Acredito que é por aí mesmo, por aí mesmo. Não podemos viver o reino de Deus senão aqui na terra. E preparando-nos para um dia que o Senhor vier, nós fomos ao encontro dele, vivemos essa plenitude. Agora aqui é o campo da batalha. Viver esse evangelho, trabalhar os valores do reino aqui, nesse pedaço de chão chamado terra e na comunidade onde a igreja está inserida. Amém. Então, eu quero agradecer, pastor, a presença do senhor aqui. Eu sei que o senhor tinha as ocupações, o senhor mesmo falou que veio na correria de um dia cansado, mas deu essa oportunidade aqui a gente e abençoou a gente aí com essa conversa muito boa. Vai ficar salvo aqui, inclusive, no meu Instagram. O pessoal que quiser acessar depois e enviar para alguém, pode fazer. Obrigado a você e obrigado a esse número significante de pessoas que estão aí, o que está aí interagindo e perguntando e de fato, trazendo a sua contribuição. Muito obrigado. Amém. Agradeço a participação aí do pessoal, meu irmão Técio ali, eu acho que do lado do sul, participou bastante aí, alguns irmãos que estiveram conosco aí. Boa noite a todos, Deus abençoe. Domingo a gente está lá na igreja. Não é isso, pastor? É isso, valeu. Vamos estar juntos. Pai do Senhor, Obrigado. Amém. Tchau.